As últimas horas foram movimentadas, dentro e fora de campo. Afinal de contas, Diego Costa chegou de volta a Porto Alegre e vai treinar. Soteldo foi liberado, mas é aguardado e vira dúvida. Enquanto fora dos gramados, o presidente Alberto Guerra teve que responder à geral do Grêmio, em reunião privada, da mesma maneira que prestou esclarecimentos ao Conselho Deliberativo. Reunião essa que gerou polêmica por conta de algumas respostas. Depois da vinheta, a gente conta toda essa história. Salve, galera! Tudo certo com vocês? Chegando aqui numa dupla para destacarmos o Grêmio. Eu sou o Matheus Dávila e nós vamos juntos com o Diário do Grêmio KTO, então deixa o teu like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações e vem fazer parte do A Dupla, KTO.com, onde a diversão acontece, passa na KTO, te registra, te diverte, usa o cupom A Dupla que você ganha 20% em cima do primeiro depósito e os jogos ficam bem mais interessantes. KTO.com, joga com responsabilidade e só se tiver mais de 18 anos. Eu quero abrir falando sobre jogadores, tá? Primeiro ponto, Soteldo recebeu uma liberação para resolver questões familiares e deixou os Estados Unidos rumo à Venezuela. O jogador no domingo postou foto aproveitando praia, aproveitando um pouco a folga, mas na segunda-feira nós estávamos esperando a sua presença aqui em Porto Alegre e a informação é que ele acabou sendo liberado para viajar para a Venezuela para resolver esses assuntos familiares e chegará apenas na terça-feira. Automaticamente, ele vira uma dúvida para o jogo da quarta. Nós considerávamos ele, Soteldo, uma das principais peças, né, uma das principais novidades para o duelo. Vira dúvida porque chega a terça, no dia da viagem para Caxias do Sul, é difícil imaginar que ele seja utilizado ou que ele apareça entre os titulares. Pode até ir, mas ficando como uma alternativa no banco. A boa notícia das últimas horas é que o Diego Costa voltou. Diego Costa, que havia sido liberado para cumprir parte do seu tratamento da lesão de grau 3 muscular na Espanha, voltou, já está em Porto Alegre e vai treinar nesta terça-feira. Ele vai fazer testes com bola e a informação preliminar é que há uma boa perspectiva de Diego Costa voltar antes do prazo. Não significa que ele voltará agora nos próximos dias, mas voltar no final do mês, início de agosto, já seria voltar antes do prazo. Então vamos aguardar e acompanhar essa evolução do Diego Costa, que vai seguir o seu tratamento, a parte final do seu tratamento aqui em Porto Alegre com os médicos do Tricolor. Fora de campo, uma notícia chamou bastante a atenção e ela veio de São Paulo. De acordo com as informações, o técnico Renato Portaluppi foi procurado pelo Corinthians. Ele era um dos principais nomes para dar sequência à temporada corintiana. O Corinthians que demitiu o Antônio Oliveira, acabou procurando alguns técnicos e o Renato era ficha 1. Já faz um bom tempo que o Corinthians tem o sonho da contratação do Renato. Entretanto, o Corinthians ouviu que o Grêmio tinha desejo na continuidade, que o Grêmio acreditava no Renato e que o Renato ficaria no Tricolor. Então, talvez até por uma questão moral, o Corinthians não avançou, não insistiu, ouviu não, foi embora e o Renato fica por aqui. O que é um sinal também do prestígio que o Renato tem junto à direção. Por falar nisso, o presidente Alberto Guerra, ele falou sobre prestígio e falou muito sobre prestígio nas últimas horas. Primeiro em uma reunião privada com a geral do Grêmio. Importante dizermos, tá? A geral do Grêmio ela é composta por muitos conselheiros e vários conselheiros possuem reuniões privadas com o presidente. É um benefício, é um privilégio, mas chama atenção porque essa é uma torcida não organizada, mas uma torcida representativa dentro da comunidade gremista. A gente sabe o que significa a geral. Eles até postaram foto, a gente joga aí na tela, e o presidente recebeu a geral e prestou as suas explicações para os torcedores que lá estavam. Evidente que as informações elas vazam dessa sala. O presidente, primeiramente, deixou claro a sua confiança no projeto, no trabalho do Renato, a confiança que tem nos fatos serem alterados no futuro próximo, no atual departamento de futebol, e prometeu 3 nomes. O presidente Alberto Guerra prometeu mais 3 nomes. Essa informação ela é até diferente daquilo que nós tínhamos do próprio Grêmio. O Grêmio, no mês de junho, falava em 4 contratações. Começou a falar em 3. Falava-se antes em 2 centroavantes, um jogador de lado e um meia. Agora se fala em um centroavante, um jogador de lado e um meia. Essa é a diferença.
mas mais 3 nomes estão sendo prometidos para compor o elenco da temporada de 2024 e o Grêmio acredita que 3 nomes serão suficientes para mudar a fotografia do time dentro do campeonato. Isso foi falado para a torcida, para os torcedores da geral do Grêmio que tiveram essa conversa, essa reunião particular com o presidente Guerra. Reunião, o presidente também teve no Conselho Deliberativo, porque foi dia de prestação de contas, dia de colocar a cara lá para os conselheiros, e o Grêmio tomou a atitude, a gestão, de colocar também Luiz Wagner Vivian e Antônio Brum na frente dos conselheiros para que eles pudessem responder algumas perguntas. Infelizmente o Grêmio não transmitiu isso. O Grêmio fechou essa parte, que seria muito importante para o torcedor ter o conhecimento e assistir, afinal de contas o departamento de futebol não dá uma entrevista há mais de um mês, mas o Grêmio fechou, a comunicação do Grêmio acabou fechando essa parte da transmissão e nós temos os relatos dos conselheiros que lá estavam. Importante dizermos aqui, são relatos vindos de conselheiros. Eles têm questões políticas, emocionais, interpretações. Existe uma carga que a gente precisa filtrar para tentar entender um pouco essa história. Primeiramente, o presidente Alberto Guerra garantiu o departamento de futebol, todo o seu departamento de futebol, tá? O Luiz Wagner Vivian, o Antônio Brum, rechaçou qualquer ideia de mudança, ele reafirma a sua confiança nestes homens e acredita ele que o Grêmio vai dar a volta por cima também pelo trabalho que está sendo realizado pelo departamento de futebol do Tricolor. O mercado de transferências ele foi abordado por alguns conselheiros e ficou, pelo menos na ideia geral, de que o Grêmio está encarando grandes dificuldades no mercado, de que o Grêmio achou até que poderia ser mais rápido o processo de contratar para o meio do ano, mas o mercado apresentou dificuldades enormes e o Grêmio está tentando driblar estas dificuldades. Até aqui, com nenhuma novidade, mas há um objetivo de até o final da semana apresentar um jogador para o Renato. Existem nomes pipocando e a gente vai falar sobre isso nas próximas horas, talvez nos próximos conteúdos, porque são muito especulativos, tá? Não tem nada concreto como já foi o Daverson em outra ocasião, ou o Vina. Existem muitos rumores, mas o Grêmio está prometendo contratações sim, tá? Sobre as cobranças, porque houve cobranças de determinados conselheiros, elas foram rechaçadas. Eu vou pegar aqui, por exemplo, um determinado conselheiro cobrou as contratações de João Pedro Galvão, Iturbe, nomes que não deram certo. E ele perguntou para o Antônio Brum, vice de futebol, qual foi o critério para contratar, por exemplo, o João Pedro Galvão. Foi um altíssimo salário, um custo enorme nesse um ano que ele permaneceu em Porto Alegre. E a resposta foi os mesmos critérios de Soares. Isso gerou uma certa indignação, gerou críticas, evidentemente, né? E muitos conselheiros saíram da reunião dizendo que o presidente Guerra ou a gestão, eles estão descolados da realidade, que estão vivendo num mundo de fantasias. Existem muitas críticas nesse sentido. Evidente que existe um campo político que é preciso ser medido, mas a insatisfação foi o sentimento médio da reunião do Conselho Deliberativo do Tricolor. Essa é a atual fase, política inclusive. E a reunião do Conselho Deliberativo ela precisa ser pesada, tá? Ela não é determinante, ela não é nova, são coisas que acontecem ainda mais numa fase ruim como a do Grêmio. Mas, de qualquer maneira, algumas informações foram colocadas lá, foram apreciadas pelos conselheiros e o ambiente político indica uma continuidade de trabalho vindo da gestão, evidentemente. Para a gente fechar o nosso Diário do Grêmio KTO, eu quero fechar com uma informação importante da base, tá? Porque Gabriel Mack, o maior talento da base do Grêmio, está sendo promovido ao grupo Sub-20. É um passo importante, é um garoto de 16 anos que está sendo promovido ao time Sub-20. Sai do Sub-17 e vai para o Sub-20. O Grêmio quer testar ainda mais esse jogador. O Gabriel Mack está relacionado para o jogo contra o Fluminense, da equipe Sub-20, e assinando o seu novo contrato, o contrato que a gente tem falado que é renovação, mas na verdade é o primeiro de profissional, ele vai ser promovido em definitivo para o time Sub-20, se aproximando de um processo de profissionalização do grupo principal do Renato, que é um dos objetivos dos próximos anos. Vamos aguardar. Deixa o like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações. É o resumo das últimas horas e a gente volta a qualquer momento. Então a gente se vê. Tchau, tchau.